Vamos orar. Senhor Deus, Pai das luzes, de onde vem todo dom e todo o dom perfeito. Não há nada que possa impedir que estes raios de dons nos alcance, seja emitido tal poder que o Senhor tem. E é neste poder que eu subo aqui e recorro ao Senhor para a transmissão destas verdades a respeito do Senhor, e que o Senhor faça com que cada coração receba do Senhor, da parte do Senhor, esta palavra que o Senhor preparou para que a igreja do Senhor fosse edificada, fortalecida com o pão da vida, Jesus Cristo. É em nome dele que eu oro ao Senhor. Amém. Então nós estamos tratando deste assunto, que é a ceia do Senhor, e eu quero mais uma vez fazer um breve apanhado. Primeiro, nós vamos dividir este assunto em 3 doutrinas. A primeira doutrina é: qualquer pessoa que se utilize de uma ordenança, ela se aproxima de Deus. É a primeira doutrina. E nós vamos trabalhar em cima dela ainda hoje. A segunda doutrina é: todo aquele que se aproxima de Deus através de uma ordenança santifica a Deus na pessoa. E a terceira e última doutrina é: Deus será santificado por todo aquele que não santificá-lo por intermédio da utilização da ordenança. Você se aproxima de Deus porque você utiliza a ordenança, mas você não utiliza a ordenança da forma correta. Então você não santifica a Deus pela utilização da ordenança, porque não fez de forma correta. Mas Deus continua sendo santificado. Mas nós veremos melhor no desenvolvimento desta doutrina de que forma é que Deus é santificado, mesmo que você não santifique da forma da utilização correta da doutrina. Nós utilizamos o texto de Levíticos, capítulo 10, verso 3 especificamente, mas eu gosto de ler a partir do 1. Vamos fazer isso? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara.
Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Diante desse texto, nós podemos destacar aqui, primeiro, a ocasião dessas palavras, o que antecede a estas palavras, as palavras e o efeito delas. Primeiro, a ocasião destas palavras, que foi a morte dos 2 filhos de Arão. O que antecede a elas é o que o Senhor disse. O Senhor havia dito antes que seria santificado naquele que se aproximasse dele. E terceiro, as palavras: serei santificado. O que é isto? Deus ser santificado. Porque o que nós comumente conhecemos é que nós precisamos de ser santificados, de nos santificar. Mas Deus ser santificado. E para explicar, nós vimos o primeiro texto. Aí eu já vou começar a ser um pouco mais breve, porque eu não vou poder desenvolver tanto, senão nós não conseguimos avançar. O primeiro texto foi 1 Pedro 3,15, vale a pena repetir: santificai ao Senhor em vossos corações. Então nós estamos vendo que não é algo aí forçado, inventado, não. A palavra de Deus, inclusive no Novo Testamento, diz: santificai a Deus. Você tem que santificar a Deus. E nós vimos o desenvolvimento disso, né? Que é o que é santificar a Deus, que é ampliar os seus corações para que Ele domine mais sobre os seus corações, se purificando para que Ele seja mais honrado, seja mais que o seu nome seja honrado. Nós vimos isso. Passivamente, santificar a Deus. Ativamente é o que eu acabei de falar. Passivamente é na punição. Se você não santifica a Deus na utilização correta da ordenança, e aqui nós estamos falando de ordenanças como um todo, no geral. Nós não estamos ainda entrando de forma mais específica, que é na ceia. E é importante que isso aconteça, que você saiba disso, que isso, o santificar a Deus é para todas as ordenanças, porque você vai utilizar-se da oração, que é uma ordenança. Você vai se utilizar da vinda aos cultos, que é uma ordenança, como está acontecendo agora. E a Santa Ceia. Então, se você não utiliza de maneira correta, se você não faz o que tem que fazer, nós vamos ver que é preparação, né? São coisas antes da ordenança, durante a ordenança e depois da ordenança. Se você não utiliza ela da forma correta, você não santifica Deus por meio dela, o que é muito bom para você. Mas você não deixa de santificar a Deus, você, sua pessoa. Porque Deus vai então punir com uma punição severa, e esta punição, como aconteceu com Nadab e Abiú, que é o santificar a Deus. Então, vamos ver se eu consigo também fazer um breve apanhado da doutrina, porque nós ainda introduzimos. Primeira coisa, essa é a linguagem do Espírito de Deus.
É extremamente importante que você saiba disso. Por quê? Porque toda ordenança é uma comunhão com Deus. Você se encontra com Deus e tem ali uma comunhão com Deus. Por isso, você precisa de saber que esta é a forma do Espírito Santo conduzir as ordenanças. Outra coisa, você não pode ficar sem ordenança. Você já parou para ver quanto tempo você leva entre uma oração e outra? Há uma comunicação, há uma importância muito grande na comunicação, na comunhão de Deus com o seu povo. Se isso é algo muito escasso, se você dá um espaço muito grande entre uma oração e outra, você deixa de vir à igreja durante a semana, você perde uma ceia por algum motivo, estas coisas têm que lhe fazer adoecer o coração. Eu me lembro de um texto, não preparei aqui, mas um texto que Nathaniel Vincent preparou em relação à oração. Ele diz o seguinte: Davi está no deserto, porque foi ali alijado pelo seu filho. E então o Senhor cercou ele de uma forma tão especial, com todo o cuidado. Ele tinha ali tudo que ele precisava. Mas ele poderia, dizer assim: se eu pudesse estar no meu palácio, e lá eu tinha mais conforto ainda do que aqui. Mas ele não. E ele suspirou dizendo: como eu sinto falta das ordenanças públicas. Eu sinto falta de ir à casa do Senhor, de participar do culto ao Senhor. Então vejam, se você tem toda a sorte de confortos e tudo aquilo que você precisa, mas se você não ora, se você tem algum impedimento para se utilizar das ordenanças do Senhor, aquela ordenança tem que lhe causar uma dor muito grande, a falta dela tem que lhe causar uma dor muito grande, porque é através dela. Por isso que eu falei, é a linguagem do Espírito Santo. É através dela que ele estabelece esta comunicação. Você só consegue ter esta comunicação da presença de Deus através das ordenanças. Se você não tiver assiduidade nas ordenanças, você vai perder muito com isso. E nós vamos inclusive ver alguma coisa hoje em relação a isso. Então, tendo feito esse breve apanhado do que nós tratamos na introdução, na mensagem anterior sobre a ceia, agora vamos passar para algumas exortações. A primeira consiste na consciência, o uso consciente. O que é que você deve saber? Você precisa de saber a respeito da utilização das ordenanças. E a primeira coisa através da ordenança, você entra na presença de Deus. É por isso que é algo muito sério. Me lembrei também aqui que o William Grunau, introduzindo na introdução do livro dele de Batalha
o cristão em sua armadura completa, ele diz que o cristão é uma pessoa muito corajosa mesmo, porque ele está em sua vida com a condição em que está com a carne, peca, mas ele tem a Jesus Cristo, que é aquele que intermedia, que está entre ele e Deus. No momento em que ele se aproxima de Deus na oração, porque quando ele ora, ele está se aproximando diante do fogo consumidor, diante de Deus. Então, ele diz: se aquele cristão não está em sua plena consciência do que ele está fazendo, ou ele é de uma pessoa louca, porque ele vai ser consumido, completamente consumido, porque ele não está ciente de que ele tem que ter a mediação de Cristo Jesus, ele tem que ter isso diante dele. Não é apenas no final da oração, em nome de Jesus, mas você tem que entrar na oração consciente disso, de que Cristo está intermediando esta oração. Então, ele diz, ou então, ele é uma pessoa a mais corajosa que existe no mundo. Muito mais do que qualquer guerreiro desse que vença batalhas. Porque ele tem que estar ciente de que ele está com Cristo diante dele. Então, de se aproximar de Deus, utilizar da ordenança, é se aproximar, é caminhar em direção a Deus. E nós temos que saber quem é Deus. Deus não deixa de ser Deus porque nós agora temos Cristo. Não. Ele é o mesmo Deus. Se ele vir você descoberto, se ele não enxergar Cristo lhe cobrindo, você receberá uma consequência muito forte por isso. Você será atingido. E isso é o que exatamente é ensinado aqui. E santificar a Deus na ordenança é você receber uma punição, ser destruído por não estar coberto com Cristo. Você entra na presença de Deus. A segunda coisa é, Deus também se aproxima de você. Ele deseja ter um relacionamento, ele deseja se comunicar com você. Isso é uma coisa a se pensar quando a gente para ver que nós temos que ter momentos de oração no nosso dia. Mas, às vezes, nós estamos com um fazer que, olha, eu não posso parar isso aqui porque é uma coisa importante. Mas Deus quer falar com você. Lembre-se do noivo quando bateu a porta da sua noiva em Cantares. Ele quer estar com a sua noiva. Ele quer se comunicar com você. E outra parte em Cantares diz, meu amado tem saudades de mim. É como um casal de apaixonados que não pode estar sempre ligando um para o outro, está sempre querendo ouvir a voz. Essa é a figura de Cantares. Os dois se amam. E nós precisamos, uma coisa que nós estamos começando a fazer lá também é estudar o livro de Cantares. É uma das nossas exposições lá em Itapuã, é o livro de Cantares. E nós estamos começando a aprender, através do puritano James Durham, que o livro de Cantares não é um quadro belo, muito bem pintado, que você pode dizer que coisa linda este amor da noiva para com o noivo, de Cristo para com a sua igreja, da igreja modelo, a igreja, assim, aquela igreja que está longe de ser eu, de ser a nossa igreja. Não é assim. Cantares
é realidade do que é igreja e Cristo. Se você não ama seu amado como aquela noiva ama, se você não deseja, porque o que aconteceu? Quando ele bateu na porta e ela disse, já me despi, já estou com roupas para dormir, e mostrou uma indisposição para abrir a porta e falar com ele. Ele saiu, mas ela já falou aquilo com o coração acabado, porque ela corre para abrir a porta. E então ela diz que quando o seu amado falou aquelas palavras, o coração dela derreteu. Então nós temos que ter, embora tendo aqui o corpo da morte amarrado em nós, nós não podemos deixar de ter a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, escrava da lei de Deus. Nós não podemos deixar de ter o nosso amor pelo nosso amado. Então, quando a carne nos assalta com indisposições para com o nosso amado, o nosso coração que ama a Ele, a despeito de qualquer coisa, deve clamar e deve reverter este quadro de indisposição e correr atrás do amado. Então, lembre-se, Ele também se aproxima de você na ordenança. Ele quer estar com você. Terceira coisa, se você não se utilizar das ordenanças, você começará a estabelecer uma distância. Sabe aquele casal que começa a brigar? E então, de tudo bem que estava, já começa a quebrar aquele encanto, a quebrar aquele ar de bom relacionamento na casa. E o clima começa a ficar pesado, começa a ficar ruim. Por quê? Porque a comunicação, a comunhão começou a ser quebrada. Isso é algo muito, muito sério. Você precisa a palavra de Deus, eu fico muito grato ao Senhor pelo que o Senhor faz na sua palavra, se utilizando de coisas do nosso cotidiano, coisas que nós sabemos muito bem, que conhecemos muito bem. Então, você tem facilidade em entender. Você se relaciona com pessoas. Então você sabe da importância que é manter contato, comunhão com aquela pessoa que você se relaciona. Especificamente vamos falar aqui de dois casais, de um casal, de duas pessoas cônjuges. Então você começa sai para trabalhar, porque teve aquela discussão, aquela briga, alguma coisa, você já não tem mais aquele desejo, aquela ânsia de chegar em casa. Perceba como começa a se delinear, a evidenciar o distanciamento. Você em casa já não fala tanto quanto você falaria. Fica pensando em algumas coisas e tal, ela pensando lá, e então aquela distância estabelecida. Falta de comunhão. Comunhão é importantíssimo em uma relação. E é assim que Deus deixou claro para que acontecesse com a gente. Veja ainda a respeito disso. O que é que pode acontecer para que a falta de comunhão aconteça? Negligência. Começar a negligenciar coisas que você precisa de fazer. Estudando Richard Baxter, no início
de Gênesis, quando fala dos deveres do marido e da esposa, eu utilizei o Baxter para falar disso. E eu não me esqueço como ele disse: o marido não pode deixar de fazer cartas de amor para a esposa. A esposa não pode deixar de fazer cartas de amor para ele, de trocar palavras. Você não pode deixar de dizer que ela é linda. Você não pode deixar de fazer gentilezas para ela. Essas coisas são coisas que são deveres. Você tem que fazer isso como marido. E você vai perceber que todas estas coisas, esses deveres cumpridos, vão acender essa chama da comunhão, do amor um com o outro. A negligência de qualquer dever espiritual para a manutenção da comunhão com Deus faz a mesma coisa, causa o mesmo problema. Você que orava 3 vezes ao dia, começou a orar agora 2, diminuiu para 1. Você vai ver. Há uma consequência muito grande nesta negligência de deveres. Você que ia para a igreja, os cultos de semana, domingo e dia de semana, começa a deixar aí no dia de semana. Vai começar a deixar também no domingo. Perceba! De manhã você já não aparece. Ficou cansado demais, não acorda no horário que tem que acordar para vir para o culto. Por quê? Porque a negligência começa a comer, a estragar, a destruir a comunhão e a relação que você tem que ter com o seu amado. Outra coisa muito ruim também, descuido. Você começa a mostrar me esqueci de uma coisa assim que demonstra realmente que arrefeceu aquele amor, aquilo que faz, que mantém a sua mente ligada, ansiosa, anelante pelo seu amado. Outras coisas também, uma coisa muito, muito ruim, e nós não estamos observando isso. E uma dica para resolver isso é ler o livro de John Bunyan, que está aí, sobre oração. Orar, falar com Deus de forma mecânica. Você pode achar que você não faz isso. Mas se eu lhe convidar a uma análise sincera, de coração, as palavras que você tem utilizado, a forma, tempo que você tem utilizado em oração, você verá que a sua oração já deixou de ser: filho meu, dá-me o teu coração, há muito tempo. Em Provérbios o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Quando você se ajoelha para orar, para falar com o Senhor, Ele não quer palavras, Ele quer o seu coração. Você precisa de estar consciente disso. E no momento em que elaborar suas palavras, elas não podem vir de outra parte que não brotando do coração. Por isso ele diz: dá-me o teu coração. É um perigo muito grande, porque os outros podem achar que nós estamos fazendo oração de coração, partindo do coração, mas ele sabe que não, porque ele vê. Uma outra coisa é: Satanás nos importuna de formas tão diversas. Olha, nós precisamos de estudar também. Dos assuntos que nós precisamos de estudar é demonologia.
Tem um livro de puritano que fala sobre demonologia. Nós precisamos estudar isso. Porque de muitas formas nós somos atormentados. O Nathanael Vince diz o seguinte: Satanás sabe muito bem o que é ter comunhão com Deus, porque ele tinha. Ele sabe o que é isso. Ele sabe do poder que você recebe quando você está em comunhão com Deus. Ele sabe de todas as defesas que você tem, do que Deus, como Ele lhe resguarda, de como Ele lhe protege. Ele sabe que você, quando está em comunhão com Deus, mantém uma distância muito grande dele. Então o que é que ele faz? De tudo para você não estabelecer uma comunhão com Deus. Por isso que quando você pensa, vou orar, dá vontade de fazer xixi. Vou orar, dá vontade de comer. E olha que às vezes você acabou de comer. Não sei o que é isso. A gente não presta atenção. Porque nós, infelizmente, pelos erros e excessos dos pentecostais, nós apagamos demonologia da nossa vida. Então nós não quero saber nada desse negócio de demônio, de Satanás, nada. Já chega o pessoal do pentecostal que já... E aí, você já viu que a gente não pensa nada disso? Mas Satanás não está apagado. E ele está atormentando, ele vai atormentar. É uma pessoa que liga na hora que você ia para a igreja. Ligou. Tinha um pepino danado para resolver, você deixou, não pôde ir para a igreja de semana, ou seja lá, porque você ia ter que resolver esse problema. Veja, Satanás faz de tudo. Faz. Você precisa de estar atento disso. E ele vai fazer de tudo para você não ter comunhão com Deus. Mas tem uma outra coisa gravíssima também: mundaneidade. E o Thomas Manton disse uma coisa sobre mundaneidade que é exatamente isso. Mundaneidade não dói. Não dói. Veja, prostituição chega a bater forte que você... Não, isso é pecado. E outras coisas vão tendo sua moderação, mas mundaneidade... Você já parou para ver se você está agindo para com as coisas terrenas, temporais, de uma forma desequilibrada? Você está sendo mundano. E você nem sabe, porque você não parou para analisar. As coisas na palavra de Deus não são muito simples assim. Você precisa de estudar, de conhecer a palavra de Deus, para você saber até que ponto você pode se envolver com as coisas deste mundo. Nós precisamos de conhecer essas coisas. Até que ponto... Uma outra coisa, mundaneidade, é achar que as coisas espirituais não têm tanto peso. Por exemplo, o pecado. Achar que o pecado não é tão desgraçado como que não causa um problema assim horrível e terrível como causa. É mundanidade. Porque você perde a noção do peso das duas coisas, tanto para um lado como para o outro. Então você acaba não dando o devido valor. Por exemplo, uma coisa que eu posso dizer a você,
é preparação para a ceia do Senhor. Quando nós começamos a estudar esse livro, nós precisamos de nos preparar. Mas não tivemos aquele peso, aquela noção de quão sério é ter que se preparar para a ceia do Senhor. E fomos caminhando, porque nós fomos estudando. Eu não li todo, eu fui lendo e pregando, lendo e pregando. Chegou uma hora que eu falei, não é possível. Eu preciso de citar para vocês aqui uma frase do Ambrósio, que diz tudo o que eu preciso de dizer em relação a isso. Lá no final da segunda doutrina, na aplicação, Samuel Bolton menciona Ambrósio dizendo o seguinte. Ambrósio disse: Ambrósio, um grande pai da igreja, eu prefiro amarrar meu pescoço numa mó e me lançar no profundo do mar do que colocar em minha boca um farelo do pão, uma gota do cálice, se eu não tiver preparado, se não tiver me preparado antes. Nós vamos ver muita coisa aqui até chegar lá para você ter noção do perigo disso, do problema disso. E a gente, eu não estou sentindo nada desse efeito. Porque um dos efeitos é cauterização. Você não sente mesmo. Uma das coisas é você não sentir nada. Você não tem a evidência do poder que é ter comunhão com Deus. E você também não sente o horror que é não ter a comunhão com Deus. E cada vez mais isso fica pior, até que um dia Deus resolve lhe destruir, ou materialmente, e você morre fisicamente, como nós vimos lá o caso em Coríntios, muitos os que dormem, ou então você morre espiritualmente e não tem mais jeito para você. Você acaba chegando ao ponto de negar o Espírito Santo. E então você vai passar o resto da sua vida num banco de igreja, piorando ainda mais a sua situação. É muito grave esse problema. Nós precisamos urgentemente de mudar, de parar com esta forma de nos envolver com as ordenanças do Senhor. E aqui eu quero lembrar, não é só a ceia. Nós precisamos de saber, nós precisamos ter mais comunhão com Deus em oração. Nós precisamos ter mais comunhão com Deus em uma participação dos cultos de forma legítima. Não é pensando em outra coisa, você está aqui, mas sua mente está em outro lugar. Não. Você tem que se apresentar diante de Deus como o culto racional de Romanos que diz: vivo. Você precisa de estar com suas faculdades mentais funcionando. Você precisa de trabalhar seu raciocínio aqui. Você não pode vir e eu apenas trabalho, ou o pastor, e você fica querendo mastigar. Não! Você precisa de raciocinar, você precisa de pensar, você precisa de correr a Bíblia, você precisa de se preparar para estar aqui, rogar a Deus para que o Senhor prepare tanto o ministro que vai pregar, como você para receber a palavra de Deus. E por último lugar, para encerrarmos aquele ponto, você não sabe até quando você
vai receber a ceia do Senhor. Nós temos aqui 2 casos para falar atuais. Um é de uma igreja recente, eu não me recordo exatamente, mas uma igreja ficou 1 ano sem igreja. Recentemente nós estávamos falando sobre ela, um problema que aconteceu com o pastor dela. Ficou 1 ano sem ceia, sem ceiar. Um outro caso, ovelhas aqui da nossa igreja, um problema seríssimo em sua casa, com sua mãe, foi privado por meses de tomar a ceia do Senhor. Veja como nós já perdemos a noção da gravidade do problema. O que é não tomar a ceia do Senhor? O que é não participar desta comunhão extraordinária? Que poder é esse que nós podemos usufruir nesse momento de uma forma que o corpo de Cristo, de uma forma mística, nós não podemos explicar, mas real. Isso é que nós precisamos de fuçar, de relembrar. É real. É real a comunhão que temos com o corpo de Cristo. O que vale para você que você tenha uma comunhão real com Cristo, como se Ele estivesse aqui conosco e podermos abraçar Ele. Me lembrei de uma coisa que o Jonathan Edwards fala no seu sermão, A Luz Espiritual e Divina. Ele diz o seguinte, o Monte da Transfiguração, que Pedro, Tiago, ficaram tão pressionados, o texto diz que tomou a mente deles de uma forma, foi uma coisa muito extraordinária. Jonathan Edwards mostra isso biblicamente com textos, que a nossa experiência hoje, através de uma ação do Espírito Santo, é muito maior do que a experiência que eles tiveram de comunhão com Cristo, Elias e Moisés. Já pensou? Olhe para a sua vida, lembre quando foi que você teve um momento desse. A ceia é uma promessa de que você, de fato e realmente, terá uma comunhão maior do que a que eles tiveram no Monte da Transfiguração. Você terá com Cristo. O Espírito Santo se encarrega de fazer isso. Como é que nós não tratamos de uma forma especial a ceia do Senhor? Como é que você não se prepara antes de vir? Como é que você não passa uma semana com santidade bem diante de você, gravado nos seus olhos? O Senhor, eu não posso fazer isso, não posso fazer nada de errado, porque eu tenho que me preparar para a ceia do Senhor. Eu vou me encontrar com o meu Senhor Jesus, eu vou abraçar o meu Senhor Jesus, o meu Salvador. É a nossa chance de abraçá-lo. É a oportunidade que você queria para se encontrar com Ele realmente. Então, nós precisamos de rever isso. Segundo, existem coisas que nós precisamos saber, como nós ouvimos aqui. Mas, por outro lado,
Estas coisas não podem ficar na mente. Isso tem que ser um envolvimento de sua alma. Você tem que saber disso, não de uma forma como uma informação que você tem, mas você tem que agora colocar como objetivo de sua vida. Eu preciso de ter comunhão com Deus, eu preciso de me envolver com Ele, eu preciso de fazer isso. Nada mais pode ter prioridade para você. A prioridade maior em sua vida agora é comunhão com Deus. Você não pode deixar de ter comunhão com Deus. Por quê? Primeiro, porque se isso não fizer parte da sua vida, se esse desejo de ter comunhão com Deus não partir de sua alma, do seu coração, você não vai receber na ceia, na oração, em culto, você não vai receber graça, nenhuma melhoria de santidade. Olhe para a sua vida. Cada um de nós, vamos avaliar, vamos rever nossa vida. Quais são os andares, quais são os degraus que nós temos galgado? Você tem feito uma análise. Olha, eu vou olhar aqui para a minha vida, vou identificar algumas coisas e eu quero ver se eu não vou melhorar. Eu tenho várias coisas que eu preciso de melhorar aqui. Outro sermão que não acaba mais, não melhora. E o problema não é com o sermão. O problema não é porque não tem Cristo nesses sermões, não tem Cristo, não tem doutrina, o problema não é esse. É só abrir a Bíblia e conferir. Só isso. Para aqueles que acham que alguém pode pregar a palavra de Deus, seja ela em que lugar for, e não pregar Cristo. Isso não existe. A palavra de Deus é o pão da vida, é Cristo Jesus, toda ela. A palavra de Deus é pregada. Por que a nossa vida não muda? Por que o mundo não tem reações? Aqueles que são eleitos, de em algum momento desejar fazer parte. Aqueles que não são eleitos, de odiar, espizinhar e perseguir. E você também não terá consolo, conforto nenhum, se você não se envolver na ordenança de coração. Segundo, porque se você não fizer de coração, você irá provocar a Deus. É uma provocação a Deus. Você já parou para pensar quando nós adentramos a casa do Senhor? Se lembra do texto que diz assim: espera aí, quem requereu o só pisares dos meus átrios? Se você vem, senta, e sua mente está em outro lugar, se você está contrariado pelo que Deus quis soberanamente que esse púlpito falasse, todas as coisas estão debaixo
da providência de Deus. Todas. Até quem vem falar aqui. Ele, de forma soberana, faz isso. Se você fica contrariado por alguma coisa, se você fecha sua mente, se você muda seu ânimo, você está provocando a Deus. Porque você não está envolvido em uma ordenança de coração. Você não está tendo comunhão com Deus nesta ordenança que está acontecendo. É muito grave, é muito sério. Provocar a Deus. Ir de encontro rebeldemente à sua vontade. E então, você está nada mais, nada menos dizendo para o Senhor, o que o Senhor pudesse, o Senhor quer se aproveitar de alguma coisa de mim aqui, que seja apenas a carcaça, corpo, porque eu não dou a minha mente, eu não dou o meu coração. É isso que acontece. É isso que acontece quando você vai orar morto de sono. Umas palavras trocadas, outras corretas. Você está dizendo, nesta comunhão aqui, aproveite-se da carcaça. Porque a mente não está. A minha alma, o meu coração não estão. Reter a vida, o espírito, é uma provocação a Deus. Terceiro, fazer isso sem a mente, sem o espírito, é acumular culpa, é acumular maldição, toda sorte do que Deus pode impetrar de punição às nossas almas. Pense, quando você faz isso, você está estabelecendo diante de Deus, eu vou dar mais a Satanás do que ao Senhor. Quando você faz isso, você está aumentando o peso do seu pecado. Quando você faz isso, você se distancia mais de Deus. Quando você faz isso, você está acelerando o dia da sua queda. E quando você faz isso, você pode provocar a um dia irrevogável. Um dia em que você não precisará mais de fazer isso para chegar ao ponto que você não imaginava que podia chegar, de não ter mais condição de voltar. E daí você se torna a prova de oração. Oram por você e não acontece nada. Nada. Anos de oração é gasto por pessoas, por você, nada vai acontecer. Porque você se tornou a prova de oração. Você se torna a prova de pregação. Vem Joabique, pode vir quem for aqui nesse púlpito. Não adianta nada. Você blindou-se. Você se tornou a prova de pregação, seja lá quem for. Porque você estabeleceu essa condição nas ordenanças do Senhor. Você se torna a prova de sacramento. Olha, vocês precisam de ver a bênção do que é um sacramento. Vocês precisam de ver como ele nos confere ajuda para sairmos de situações ruins. Sabe, não é apenas jejum, orar, mas quando você participa de um sacramento, quando você participa da ceia do Senhor,
tendo se preparado, depositando toda a sua esperança neste encontro místico extraordinário, você pode, nesta hora, é a hora que você se encontra com Ele e você pode pedir a Ele alguma coisa que você precisa. Você pode, encontrando-se com o seu Salvador, dizer: meu mestre, eu estou precisando tanto de orar mais. E está difícil. Eu não consigo. Me ajuda. Você não sabe que poder dobrado você consegue em um momento desse. Nós precisamos de conhecer mais sobre esse assunto tão importante, sobre esse encontro tão maravilhoso que deveria ser a ânsia de nossas almas. Mas quando você passa anos tomando a ceia sem se preparar, tomando a ceia e naquele momento você não tem a devida porte que você deveria dar àquele momento, consideração de todas as coisas que naquele momento tem que acontecer, você se torna a prova deste sacramento, a prova de ceia. Não há nada lhe é acrescentado. Você sai de uma ceia para outra ceia do mesmo jeito que você saiu de uma, você entra na outra. E assim sucessivamente. É um perigo muito grande, muito grande. Eu ainda não encerrei, mas vamos deixar para continuar na próxima ocasião. E eu queria apenas dizer para você, nós passamos muito tempo da nossa vida, da nossa religiosidade, preocupado o que é o certo, o que é o errado, preocupado em alguns estereótipos, né? Pentecostais, não posso ser como os pentecostais. Católico, não posso ser como os católicos. Reformado, eu preciso ser reformado. Chegou a hora de viver o que é certo. Nós agora precisamos nos preocupar em viver a vida de Cristo. Nós não podemos mais admitir que nós estamos tentando chegar lá. Não. Nós temos que clamar a Ele, porque Ele promete claramente em sua palavra que você não vai viver outra vida, não, é a dele. Como nós podemos admitir, então, ser quem nós somos, tentando imitar a Cristo? Nós temos que morrer de uma vez por todas e viver Cristo de uma vez por todas, para a glória do Senhor e edificação da sua igreja. Amém.